Patricia Highsmith escreve thrillers com personagens de moral duvidosa, e é estranho admitir quanto a lógica deles pode ser próxima da nossa. Ela faz a gente acompanhar alguém que pensa com clareza, age com método e não sente nenhuma necessidade de se justificar moralmente. Nos livros dela, a parte mais interessante vem do leitor perceber que está cada vez mais perto de alguém que não reconhece os limites éticos como um problema. Patricia Highsmith nasceu em 19 de janeiro de 1921 em Fort Worth, Texas, nos Estados Unidos. Ela estudou literatura inglesa e dramaturgia na Barnard College, ligada à Universidade de Columbia de Nova York. Antes de se dedicar integralmente aos romances, ela trabalhou como roteirista de quadrinhos e escreveu para revistas populares. A Patrícia teve uma vida pessoal marcada por conflitos, relações instáveis, alcoolismo e uma visão profundamente pessimista das relações humanas. E isso afetou toda a sua obra. O que ela fez de diferente foi mudar o suspense da investigação para a convivência. O interessante nela, como em outros autores já citados aqui, não está em descobrir quem cometeu o crime. Muitas vezes isso já é conhecido desde o começo do livro. A adrenalina está na proximidade com personagens que agem de forma racional, sem culpa e sem um arrependimento natural. Ela escreve sobre o mal como uma possibilidade cotidiana, não como algo distante. Pacto Sinistro, de 1950, foi o livro que lançou a Patricia Highsmith para o mundo. Dois homens se encontram por acaso em um trem e conversam. A partir dessa conversa, surge uma ideia. Cada um cometeria o assassinato que o outro deseja, e nenhum deles teria qualquer ligação direta com o outro crime. A ideia parece absurda no início, mas um deles a leva a sério. E o que é interessante é como ela começa a soar viável. O romance acompanha o peso desse acordo e o desgaste psicológico do que tenta fingir que a ideia absurda foi apenas uma conversa sem maiores consequências. Enquanto isso, o outro passa a tratá-la como um compromisso real. O livro foi adaptado para o cinema por Alfred Hitchcock, o que ajudou a consolidar a reputação da Patricia Highsmith. No Talentoso Ripley, de 55, nasce o Tom Ripley, um dos sociopatas mais interessantes do thriller psicológico. O Ripley é um jovem sem dinheiro, sem posição social e sem grandes perspectivas. Ele recebe a missão de viajar para a Itália para convencer um herdeiro rico a voltar para casa. Quando o Ripley encontra o Dick Greenleaf, ele entra em contato com um mundo que nunca teve ao seu alcance. Dinheiro, liberdade, identidade social. O ponto central do livro é o desejo de ocupar o lugar do outro. O Ripley observa o Dick com atenção. Ele aprende seus hábitos, sua forma de falar, o seu jeito de circular socialmente. E quando o crime acontece, ele surge como uma solução prática para manter aquele modo de vida. O suspense do livro está na adaptação constante do Ripley. O talento dele é saber sempre se ajustar. E o mais desconfortável é perceber a naturalidade com que ele passa a viver dentro dessa nova identidade. Em O Amigo Americano, de 74, ela trabalha a manipulação de forma ainda mais sutil. Um homem comum, doente e vulnerável é lentamente empurrado para uma situação criminosa por alguém que sabe exatamente quais botões apertar. Nada acontece de forma abrupta. As decisões são pequenas, as concessões parecem razoáveis. O horror surge quando o personagem percebe que já atravessou limites demais para poder voltar à vida anterior. Esse livro faz parte do chamado ciclo Ripley e reforça a ideia de que o crime pode ser resultado de circunstâncias cuidadosamente orquestradas. Patricia Highsmith viveu grande parte da vida fora dos Estados Unidos, especialmente na Europa, onde se sentia menos pressionada por expectativas morais e sociais. Esse distanciamento cultural influencia diretamente no tom frio e observacional dos seus livros. Ela não acreditava que a culpa fosse um freio interno confiável. Nos livros dela, os personagens só passam a se preocupar quando percebem a possibilidade de serem descobertos, julgados ou expulsos do meio social em que desejam circular. A moral é mais resultado de uma pressão externa do que de uma consciência natural. Ela constrói suspense com extrema contenção. As frases são diretas, as cenas evitam dramatização excessiva e os conflitos se desenvolvem ao longo do tempo. Ela confia que o leitor vai perceber sozinho o peso das escolhas feitas pelos personagens. E é chocante perceber que certas atitudes deixam de causar horror e passam a parecer apenas práticas. Se você quer entender de onde vem o suspense psicológico moderno, os personagens amorais e a influência que isso teve em autores posteriores, Patricia Highsmith é leitura fundamental. Curta o nosso vídeo e assine o canal. Assim, o projeto continua crescendo e a gente continua explorando o que há de mais fascinante na ficção moderna. Eu sou Rodrigo Gonzalez, esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 histórias e um tema que vale a pena pensar.